O Sinal Aberto, segunda edição, destaca a área de direitos humanos. A Defensoria Pública de Goiás está em tratativas com a Diretoria Geral de Administração Penitenciária no sentido de garantir o atendimento de reivindicações básicas dos custodiados. Sobre este assunto, nós estamos em contato agora no Sinal Aberto com o coordenador do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado, Marco Túlio Félix Rosa. Olá, Marco Túlio, uma ótima tarde, obrigado por atender nosso convite, seja muito bem-vindo. Boa tarde, eu que agradeço em nome da Defensoria Pública pela oportunidade, e parabéns por mediar esse encontro para falar de direitos humanos, que é um tema tão espinhoso. Bom, o que a Defensoria Pública tem percebido, em relação às condições? Porque quero começar, defensor, em relação a essas condições, aqui introduzindo o nosso assunto. As pessoas têm em mente, aquela história, o bandido bom é bandido morto, o bandido tem que ficar preso. Espera aí, antes de qualquer coisa, é um ser humano. E quando nós pensamos no sistema prisional, numa reeducação, qual que é a ideia do sistema prisional? É de a pessoa ficar privada da liberdade dela por um determinado período para que ela reflita sobre sua conduta, para que ela tenha uma mudança de comportamento. Mas o sistema, ele não dá essas condições. O que, na verdade, temos visto é que esses locais, na verdade, são depósitos de pessoas. E essas pessoas acabam saindo piores do que elas entram no sistema prisional. A Defensoria, como tem se preocupado com as condições para que tenha o mínimo da dignidade humana, defensor? Perfeito. A Defensoria Pública ela é um órgão que compõe os órgãos de execução penal, então ela faz fiscalização dos presídios também. Essa é uma das, dentre inúmeras tarefas que a gente tem como defensor público. É importante essa introdução sua, até em educação em direitos, e saber que o sistema prisional, ele de uma certa forma, ele reflete aqui fora, ele não é uma ilha isolada da sociedade, então a gente tem que repensar essa forma de tratar o preso, inclusive criar mecanismos de inserção social, já tão difícil, inclusive para a população que não tem uma passagem criminal. Imagina para quem tem no currículo aí uma passagem criminal. Então, o Estado ele tem que se preocupar, sim, com essas pessoas, a sociedade não pode fechar os olhos, não é uma ilha. E a gente sabe que o reflexo do que é feito lá fora, lá dentro, acontece aqui fora também. A Defensoria Pública fez uma inspeção, dia 4 de fevereiro, para averiguar situações estruturais e situações de violações aos direitos humanos. E fez um relatório substancioso, que foi, inclusive, encaminhado ao Poder Judiciário, à sociedade civil, e desde então nós estamos fazendo as tratativas junto com a direção-geral, que é na pessoa do Josimar, para tentar encontrar caminhos de melhorar as condições de vida e que esse preso consiga sair de lá, não uma pessoa pior, pelo menos, E, defensor, quanto às condições de higiene, higiene, alimentação, que é algo que é tão preocupante e tão degradante também, pelos relatos que nós temos? Certo. Inicialmente, a gente tem uma questão que é estrutural, que é o grande encarceramento em massa, e isso já foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, que toda pena no Brasil ela é uma pena indigna, até pelas condições de todos os nossos cárceres. Vou te dar um exemplo. Uma cela na CPP que foi criada para abrigar 8 presos, em média, abriga 35 a 40 presos. Então, quer dizer, como é que nesse curto espaço eu consigo administrar e ofertar tudo que a lei de execução penal tem para tentar resgatar essa pessoa para a sociedade? Isso já é um problema de estrutura. Punir é democrático, punir é civilizatório, mas a gente precisa repensar quem nós estamos punindo, a forma como nós estamos punindo e como é feita essa punição. Talvez seja aí o grande norte de uma visão crítica sobre o sistema penitenciário. Em relação aos pontos analisados, em relação à alimentação, houve uma recente troca de empresa que fornecia as refeições no complexo
e há uma perspectiva de melhora. No entanto, existe um problema de um tempo que é fornecido à última refeição, que seria o jantar, por volta de 4h30, e o café da manhã, que é às 7h30. Então, o preço ficaria um intervalo de tempo muito grande sem alimentação. Nós discutimos isso com o Josimar, ele apresentou algumas propostas, inclusive de aditivo contratual com essa empresa, para que seja fornecido, né, um pão com todinho à noite com preço, para que ele não fique esse intervalo todo sem comida. Porque é bom lembrar também que a maioria dos presos não tem acesso ao COBAL, que é aquela alimentação que a família pode levar, que são pessoas de condições sociais muito baixas e às vezes não tem também um ciclo de família que dê qualquer tipo de apoio. Então, por isso que é importante que o Estado atente para isso. Uma situação que foi verificada também foi a questão da falta de acesso a médicos, né? Existe uma reclamação muito grande dos presos, sobretudo presos que têm problemas psiquiátricos, que não estavam tendo acesso a remédio de uso controlado. Então, isso a gente já fez um contato com a gerência de saúde, eles estão analisando os casos individuais e a gente está tentando alinhar para que isso não falte mais. Isso a Defensoria ainda vai se debruçar em cima da resposta que a gerência de saúde nos passou. Óbvio que o preso se vale do sistema público de saúde, né? A gente sabe das dificuldades, mas ele está ali apenas cumprindo a pena dele, né? Não existe pena de tortura, não existe pena de morte na Constituição, então o Estado tem que criar mecanismo para que ele seja atendido, nem que seja aqui fora, sobretudo os casos mais graves. Outro ponto tratado no relatório foi em relação à questão da tortura, que é recorrente, né, em todos esses espaços. Óbvio que a gente tem que analisar cada caso, né, e tudo que foi citado de caso individual, a Defensoria ela abre um procedimento para apurar, e aí nós acionamos na pessoa, né, do Josimar, para que ele preste os esclarecimentos, para saber o que foi aconteceu, se foi uma abordagem padrão, se foi, né, uma atitude de abuso de autoridade de um agente prisional. Então é preciso discernir cada caso concreto. Aqui no nosso Sinal Aberto, segunda edição, nós estamos em contato com o coordenador do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado, Marco Túlio Félix Rosa. Defensor, peço aqui ao senhor que ouça os questionamentos de Kleber Ferreira. Doutor Marco Túlio, boa tarde. Eu li com muito cuidado aquilo que foi relatado após a visita de 4 de fevereiro e achei assim, um documento muito consistente, muito pertinente. E aí, fiz um estudo leigo, porque em função da pandemia e do sistema de vigilância do sistema penitenciário, eu não tive nem tempo e nem acesso para olhar lá mais de perto. Mas dentro das condições físicas do sistema prisional, Odenir Guimarães, que é o nosso maior, dentro daquelas condições físicas ali, é possível fazer as modificações mínimas, eu não falo nem daquelas que o senhor aponta como necessárias, mas as mínimas necessárias dentro daquelas condições físicas lá? Existe, até para delimitar aqui, o objeto da inspeção ele foi feito na CPP no primeiro momento, que é onde ficam os presos provisórios, que hoje, infelizmente, é onde a gente tem mais notícias de abandono, né? A CPP ela foi criada para 800 presos, para abrigar 800 presos, e hoje ela comporta mais ou menos 2.900 presos, quase 3.000 presos. Então, entra naquela situação que a gente falou já de um excesso e da dificuldade de manejar. E era para ser provisória, né, doutor? Era para ser uma casa de prisão provisória. Ela acaba tornando um albergue de tempo demais, né? Sim, aí entra naquele ponto que eu falei, né? O que a gente está punindo, né? E quais são os crimes que nós estamos punindo. O código foi recentemente alterado, inclusive visando criar benefícios para diminuir o número de prisões desnecessárias. Um deles foi a criação do ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal, uma forma de barganhar com o Ministério Público em situações que não há violência de gênero, né?
tentar evitar que ocorra mais prisões. Outro mecanismo que a sociedade encontrou para isso, através do Supremo Tribunal Federal, foi a criação das audiências de custódia. Tão criticada pela turba que pede punição, pela turma, né, do bandido bom e bandido morto, mas a audiência de custódia ela é um instrumento extremamente importante. Primeiro que ela visa a controlar se houve violência da polícia no momento da prisão, se houve um excesso, e, de outro modo, não deixar alguém preso em situações que a lei entende que não é necessário, né? Crimes que não há violência, crimes de furto, receptação, posse de pequena quantidade de droga. Então, assim, o sistema de justiça como um todo, ele precisa criar mecanismo também para a gente prender menos e focar em situações mais graves. Óbvio que a sociedade precisa estar protegida. Ninguém prega um discurso de impunidade, ninguém prega um discurso de que a pessoa possa fazer qualquer coisa. Só que a gente tem que repensar, né, o que nós estamos punindo e a forma como nós estamos punindo. Eu acho que é extremamente importante reavaliar os critérios de reinserção social, investir mais em escolas, né, dos bairros da periferia, que a gente sabe que são largados. É importante que a polícia faça um controle de inteligência sobre as facções criminosas, a gente sabe que isso é legítimo e é importante. No entanto, a gente precisa repensar, né, esse sistema penitenciário como um todo. Eu penso assim, inclusive a casa de prisão provisória, eu penso que aquelas instalações elas estão colaborando muito para essa violência que não deveria existir, já que a proposta é reeducar, né, para essa violência que transforma a prisão em uma casa de tortura. E não vejo uma mobilização maior por parte do Poder Executivo para a construção de novas instalações para abrigar, sejam presos provisórios, sejam presos já condenados, para que a gente possa ter a reeducação dentro do presídio e não a frequente tortura, inclusive com a fome, né? Toma o café da manhã e vai jantar 6 horas da tarde. O ser humano que suporta isso, privado de liberdade. Então, na minha avaliação, é claro que a medicação é necessária, assistência médica, sobretudo para o paciente psiquiátrico, mas a fome é terrível, a fome é triste. E o poder público alega uma dificuldade de controle, e depois vem aquela questão de licitação, enfim, alegações tem para tudo. E a sociedade parece que não vê que está lidando com seres que cometeram delitos, mas que têm carne, têm osso, tem sentimento, é um ser humano que precisa, na sua condição humana, ser respeitado. Então, eu acho a luta do senhor e da Defensoria Pública como um todo salutar. Nós precisamos, inclusive, conscientizar a população da importância dessa luta, do cumprimento da lei tal qual está a lei. Na democracia se cumpre lei, não é cada um fazendo a sua vontade, a polícia não pode agir à sua vontade, o Ministério Público não pode agir à sua vontade, o advogado não pode agir à sua vontade, o preso não pode agir à sua vontade, o juiz não pode agir à sua vontade, o poder público também não. Cada um tem que cumprir a lei, que é a referência para todos, inclusive para o jornalista. Então, eu acho interessante demais que a gente entre nessa luta, que conscientize a população, que faça uma sociedade mais humana. Mas eu acho, doutor, que se nós não começarmos pela estrutura física, essa luta fica mais difícil. Sim, com certeza. Existe foi sinalizado para nós, né, através do Josimar, que existe uma perspectiva de construção de um novo bloco que já está em andamento na CPP. Então, isso aliviaria um pouco esse problema caótico que existe hoje. Só que isso demora, né? Então, isso não se constrói da noite por dia. E eu penso também que a gente tem que criar mecanismos, e a rádio, os meios de comunicação é um importante instrumento, talvez, de trazer esse debate que é tão importante, de convênios também com a iniciativa privada. Hoje a gente tem uma empresa que presta serviço dentro da CPP de embalagem de roupas. Eu não vou mencionar o nome aqui por questões de marketing, mas é recorrente, nós da Defensoria recebemos pedidos de presos que querem trabalhar, primeiro para remir a pena, porque a cada 3 dias trabalhado, ele perde um dia a menos de pena.
e segundo, para ocupar a cabeça e tentar, quando ele sair dali, ele ter na carteira, né, de trabalho dele, que ele já trabalhou, que ele tem a intenção, né, de voltar à sociedade. Só que hoje essas vagas ainda são poucas, e a gente tem espaço físico ali, talvez, para brigar mais. Eu não vou entrar na seara econômica, não sei se seria através de incentivos fiscais, mas eu acredito que é um bem que a gente faz para a sociedade e a gente tem um retorno muito maior lá na frente, até porque um preso é um custo. Um preso tem um custo por mês de, no mínimo, aí, 3, 4 mil reais, né? Então, é um gasto para o Estado. Então, a gente tem que pensar que toda vez que a gente está aprendendo, a gente está deixando de investir 4 mil reais na saúde, na educação, né? Nos meios que a gente tem. A sociedade, ela é desigual, existe sim um desnível, mas a gente precisa criar mecanismos, né, de reinserção social imediata dessas pessoas que estão excluídas do mercado de trabalho, sobretudo aquelas que têm no seu currículo uma passagem criminal. Não podemos ser ingênuos e achar que a pessoa cumpre a pena dela e amanhã ela vai se cadastrar numa empresa com uma passagem que seja por furto e receptação e ela vai ser empregada, né? É um reducionismo pensar assim. A gente sabe que as coisas não funcionam desse modo. Então, a Defensoria ela tem propostas a curto prazo, a médio e a longo, né? Isso faz parte do debate, é importante essa crítica da forma como a gente vem fazendo isso. Vivemos um momento, né, de obscurantismo do enaltecimento da violência, né, do uso de armas, do empoderamento, como se isso fosse solução dos nossos problemas, sobretudo sociais. Eu acredito que a melhora da nossa sociedade não passa por aí. Oi? Defensor, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Agradecemos ao senhor pelo contato com a gente. Uma ótima tarde, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado por abrir esse meio, né, de